queridos irmãos, é com muita gratidão a todos envolvidos nesta tarefa de divulgação da doutrina espírita que gostaríamos de apresentar alguns esclarecimentos a respeito dos processos nomeados obsessivos. Na apresentação dos slides, a primeira imagem nos permite refletir sobre o verdadeiro sentido de amar alguém. O amor às vezes é confundido com apego, tornando nossas relações muito mais próximas dos processos obsessivos. Nesta circunstância, confundimos a chamada alma gêmea, onde comungamos de semelhantes pensamentos e ideais muito próximos, com alma algemada. O amor verdadeiro confia e liberta o ser amado, superando quaisquer obstáculos, pois o sentimento envolvido é real e incondicional. Então, vamos definir o que seria epidemia. É uma palavra de origem grega, significando uma doença coletiva que rapidamente se espalha, atingindo um grande número de pessoas e que depois se extingue após um período. No sentido figurado, quer dizer qualquer coisa que vira moda e passa a ser usada por um grande número de pessoas. E obsessão é uma palavra derivada do latim que exprime uma ideia fixa sobre alguma coisa, demonstrando um apego exagerado. É um início de persistência doentia sobre algo. No Livro dos Médiuns, o item 237, Allan Kardec define a obsessão como sendo o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Emmanuel, no capítulo 27 do livro Pensamento e Vida, nos diz que, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Ainda Emmanuel, no prefácio do livro Desobsessão, nos informa que, seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processo de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Nessa charge do Espiritinhas, tem uma explicação, seguinte: o ser desencarnado pergunta para o outro: o Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. É porque o obsessor é muito endurecido? Ou então é uma vingança de outra vida? Ao que o mentor responde: nem tanto, a dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Então, mostrando para nós que toda dificuldade provém de nós mesmos, A solução está conosco mesmo e não depende do outro. Então, onde começa a obsessão? Em nós mesmos. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Isso está no livro dos Médiuns, no item 252. E no livro dos Espíritos, na questão 87, somos informados que os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. No mesmo livro, questão 460, nos é dito que, como seres pensantes que somos, há sempre um pouco de nós
e um pouco dos espíritos que nos rodeiam, deixando-nos a incerteza sobre se o pensamento é nosso ou nos foi sugerido. Existe uma sobreposição e uma justa posição de pensamentos, seja nosso ou dos espíritos com os quais nos afinizamos. Joana de Ângeles nos esclarece que tudo começa no pensamento. No exercício de nosso livre-arbítrio, podemos permitir que nossos pensamentos sejam acrescidos por sugestões alheias, chegando a justapor-se às nossas ideias iniciais. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 461, os Espíritos nos esclarecem que o primeiro pensamento que nos vem é nosso. Quando agimos sem pensar, revelamos o que somos. O reflexo imediato é a soma de nossos hábitos de ser. Se decidirmos pelo bem, o faremos com a maior boa vontade. Ao optarmos pelo mau caminho, maior será a nossa responsabilidade. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? E a resposta: sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ainda na questão 469 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles nos respondem: praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Então, nos dizendo que sempre a escolha é nossa. Quem é o obsessor? O obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsidiado com a expectativa de dominar-lhe a razão e os atos. Não é quase sempre um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Quem é o obsidiado? O obsidiado é aquele que passivamente recebe as sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. A doutrina espírita nos informa que, antes de tudo, o obsidiado é vítima de si mesmo. O obsidiado é o algoz de ontem que agora se apresenta como vítima. Ou então, é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. Então, os tipos de obsessores: aqueles que não intencionam fazer o mal. Eles não são propriamente vinculados ao mal, mas vinculados ao egoísmo, ao ciúme e ao sentimento de posse. Não têm consciência do mal que estão praticando, agem por amor, por zelo, pensando em ajudar ou querendo apenas ficar junto do ser querido. São pessoas mais desajustadas em termos afetivos. E ainda os vinculados ao mal. Se entregam à fascinação da maldade, são adeptos da revolta e do desespero, são pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem.
Quando podemos reconhecer a obsessão? Quando sentimos ideias torturantes a se fixar. Quando sentimos forças interferindo no processo mental. Quando se verifica a vontade sendo dominada. Quando se experimenta inquietação constante. E quando se sinta desequilíbrio espiritual. Então, a invigilância é a primeira porta para a obsessão. A existência dos fatores predisponentes, são as causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almeja. Esse momento tem o nome de invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a invasão de pensamentos estranhos. É um instante em que o cobrador finalmente bate às portas da alma de quem lhe deve. Um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas se este for um instante em que o obsessor tenta conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Quem nos diz isso é a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 7. Ainda sobre invigilância, convém ressaltar que um minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada, mas sim que uma ocasião destas poderá ser utilizada pelo obsessor como pretexto que ele guarda para insuflar, quer dizer, instigar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que esses estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Também Sueli Caldas Schubert, no mesmo livro, Obsessão e Desobsessão. As gradações das obsessões. Elas podem ser simples, fascinação ou subjugação. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Quem nos fala isso é Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o item 237. A obsessão simples é a presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo. Mais conhecida como influência espiritual, no início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica e desagradável, produzindo um mal-estar generalizado e inquietações ao obsidiado. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, considerando o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Então, parasitose significa doença causada por parasitas, um ser vivo que se aproveita do outro. Então, mostrando, que aquele ser que está vinculado a nós está aproveitando das nossas energias para alimentar-se também. Fascinação é o segundo grau. Na fascinação, as consequências são mais sérias. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor sobre o pensamento e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio e o seu julgamento. O fascinado não acredita que o estejam enganando e o espírito fascinador tem a capacidade de lhe inspirar confiança cega.
A ilusão pode mesmo ir ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Quer dizer, ele não tem mais compreensão do que está sendo feito. Ele se entrega ao obsessor. A fascinação é difícil de ser tratada porque o obsidiado recusa orientação e tratamento, pois não acredita estar sob influência obsessiva e até, às vezes, acredita que todos os demais é que se encontra obsidiado, magoa-se e afasta-se das pessoas que o podem esclarecer. De novo, as tirinhas do Espiritinhos vêm nos mostrar essa situação. Então, uma pessoa conversando com a outra diz: não volto mais no centro, eu falei várias vezes onde eles estavam errando, mas continuam agindo da mesma forma. A outra pergunta: há quantos anos você participa das atividades da casa? Ao que ele responde: não participo de nenhum trabalho lá, não. Então, o fascinado, ele se enclausura naquilo que ele acha que está certo e não ouve mais ninguém. O outro grau, mais complicado, é a subjugação. A subjugação é o tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsidiado e o obsessor assume o domínio completo de sua vítima, que é escravizada, perdendo a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou corporal, física. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No caso da subjugação corporal, que é o segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ainda na Gênese, no item 46, de título Obsessões e Possessões, Kardec nos explica: no caso de obsessão grave, o obsidiado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então a gente lembra que esse processo obsessivo, ele é gradativo. Não existe uma obsessão grande, grave de imediato. Ela sempre começa por uma obsessão simples, vai caminhando para a fascinação e, por último, vira a obsessão mais grave, que é essa de paralisar a vontade do obsessor. Então, os tipos de obsessão que nós temos: de encarnado para encarnado. Parece estranho, mas existe. A gente lembra no primeiro slide, aquela relação chamada amorosa, muitas vezes é uma relação obsessiva de encarnado para encarnado. Então, onde um fica vinculado ao outro e não se desgruda, não se desfaz esse processo de entrelaçamento. Também entende desencarnado para desencarnado, do mesmo processo. Estão os dois no mundo espiritual, mas um não liberta o outro do seu jugo. De encarnado para desencarnado é o que também acontece, A pessoa que perde algum ser, perde no sentido de não entender que não existe morte, ele fica apegado àquele ser que já foi para o outro plano e não desvincula do ser no plano espiritual. De desencarnado para encarnado é o que a gente coloca a culpa de tudo nos desencarnados. Todas as nossas ações menos felizes a gente
acredita ao desencarnado, quando na verdade a participação é toda nossa. Se nós estamos sob o jugo de alguém é porque nós demos condições para que ele pudesse nos influenciar. A obsessão recíproca, como o próprio nome diz, é de encarnado para encarnado, também podendo acontecer de desencarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado e vice-versa. Quer dizer, eu obsedio alguém e recebo em resposta também aquele vínculo que nos mantém unidos e dificultando o livre-arbítrio e o crescimento de nós dois. A auto-obsessão, também existente, né, e muito comum, é quando eu mesmo fico preso às minhas próprias ideias e fico remoendo as minhas dificuldades, os meus anseios e não saio daquilo, né? Em vez de eu buscar entender e doar de mim, eu fico preso em mim mesmo. Acontece muito conosco. Falando ainda da auto-obsessão, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É o Kardec que nos fala nas Obras Póstumas, na primeira parte, o item 58. Tal coisa, porém, poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, como está dito lá em cima no livro Obras Póstumas, na primeira parte, quem quiser maiores esclarecimentos. O sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar e de se aceitar e superar o erro cometido, deprime-se, tornando-se obsessora de si mesma. Então seria assim uma forma, né, de vaidade, nós não admitirmos que erramos, que somos falíveis. Aí a gente tem uma atitude difícil e fica insistindo naquilo. Por que eu fiz isso? Eu não podia fazer, quando na verdade ainda estamos em construção, né? Como a gente diz atualmente, somos falíveis e estamos nos melhorando a cada dia. O importante é não repetir o erro e não ficar lamentando o que já aconteceu. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, Emmanuel nos fala: e se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, pois, por isso, obsessão unilateral. Então, as ideias, né, que os espíritos conseguem insuflar em nós, elas já estão presentes na nossa mente. Nós só damos abertura para que eles maximizem aquelas sugestões que já estão em nós. Nossos sentimentos, que são o produto dos nossos pensamentos, são as bases de todas as nossas ações. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos informa que o pensamento é o veículo pelo qual nós mostramos quem somos nós mesmos. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Ainda André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, é que nos informa sobre os pensamentos. Também no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, o instrutor Aulus nos diz: onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe a associação.
e toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então nós entendemos, que tudo está em nós. Só permitimos ou não que os obsessores acessem esses canais para nos cobrar aquilo que nós somos devedores. Então nós somos seres perfectivos que podemos nos melhorar. Precisamos nos reeducar em pensamentos, sentimentos e atitudes. Na convivência com o semelhante é que vamos nos conhecendo. Devemos buscar ser o mesmo em nossa casa e em qualquer outro ambiente que nos encontrarmos. Necessitamos fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós. Então, essa imagem aqui ao lado nos diz do equilíbrio entre a mente e o coração. É preciso que a gente use a razão emoldurada pelo sentimento para que as nossas atitudes sejam corretas de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Se a gente pensar uma coisa e agir de modo diverso, nós traremos prejuízo a nós mesmos, facilitando a entrada ou acesso aos obsessores que irão nos prejudicar, nos fazendo estacionar nesse processo evolutivo que todos precisamos vivenciar. Na Revista Espírita de maio de 1863 é citado o estudo sobre os processos de Morzine. O título do nosso estudo seria a obsessão e a pandemia. Esses estudos falam de um processo epidêmico que aconteceu em Morzine e a comunicação que o São Luís deu ao guia espiritual naquela época em Paris é muito interessante e se aplica a todos os momentos e principalmente nesse que nós estamos vivendo atualmente com essa pandemia. Então ele diz o seguinte: os possessos de Morzine estão realmente sob a influência dos maus espíritos, atraídos para aquela região por causas que conhecereis um dia, ou melhor, que vós mesmos conhecereis um dia. O conhecimento do Espiritismo ali fará predominar a boa influência sobre a má, isto é, os espíritos curadores e consoladores, atraídos pelos fluidos simpáticos, substituirão a maligna e cruel influência que desola aquela população. O Espiritismo é chamado a prestar grandes serviços. Ele será o curador desses males, cuja causa era antes desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente. Ele sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador. Tornando os homens melhores, deles afastará os maus espíritos atraídos pelos vícios da humanidade. Se todos os homens fossem bons, os maus espíritos deles se afastariam, porque não poderiam induzi-los ao mal. A presença dos homens de bem os afugenta e as dos homens viciosos os atrai, ao passo que se dá o contrário com os bons espíritos. Sede bons, portanto, se quiserdes ter apenas bons espíritos em redor de vós. E a médium que trouxe essa mensagem era a senhora Costel. Então, desde a época da codificação, da Sociedade Espírita de Paris, São Luís já nos ensinava que o caminho para nós nos livrarmos dessas influências perniciosas é agirmos da melhor forma que conseguirmos, fazendo o melhor de nós mesmos em função daqueles com os quais convivemos.
porque só podemos mostrar que nós já aprendemos alguma coisa na convivência com o próximo. Tem aí a referência bibliográfica para que vocês possam ampliar, né, essas pinceladas que foram trazidas e que a gente possa a cada dia mais nos melhorar segundo as instruções de Kardec. Muito obrigada pela atenção e pelas vibrações emitidas. Embaixo tem meu telefone, caso alguém precise de alguma outra explicação, esse é o número do WhatsApp. Boa tarde a todos e que possamos a cada dia nos tornarmos melhores e mais entrosados com aquilo que já sabemos ser o melhor para cada um de nós.